Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar de Alex de Minaur, que hoje teve a oportunidade de receber só elogios. Estava jogando muito bem, estava com 7-5, 5-2, sacando para o set, para o jogo. Tava uma partida impressionante do australiano até ele se complicar. Mas dessa vez, diferente do que aconteceu com Cameron Norrie, ele vence o britânico que está do outro lado da quadra. No caso, o semifinalista de Wimbledon, Arthur Ferry, e é uma vitória 7-5, 7-6. Mas não pode novamente perder uma vantagem de duas quebras como ele fez. E para mim, assim, o De Minaur ele tá realmente querendo buscar confiança. E eu acho que uma vitória 7-5 ou 6-2 seria muito bom pela maneira que ele estava construindo e ainda mais lidando com todas essas interrupções. Porque o jogo o tempo todo sendo paralisado por causa da chuva, porque chove, seca, chove, seca. E aliás, né, eu deixei lá a TV ligada durante essas interrupções, vi o trabalho de secagem da quadra de Cincinnati, é um pouco fora do assunto, mas aqueles equipamentos são impressionantes e me surpreendeu que eles secaram uma quadra em coisa de 20 ou 25 minutos, muito legal. Mas olhando para o jogo, o De Minaur saiu bem no início, mas pelo visto aquela última paralisação deve ter tirado um pouco da concentração dele, porque ele voltou muito pior. Óbvio, né? Quando você tá ganhando é sempre pior para você, né? Porque você é quem tem a perder, o outro cara já tá perdendo o jogo, então ele só tem a ganhar com essas paralisações e o jogo tava completamente perdido antes da última paralisação. Mas teve a paralisação, mas o top 10, né? E tem que saber lidar com isso. E o Alex de Minaur não soube. Mas a verdade é, pelo menos um progresso. Ele tá indo às oitavas de final agora dos Masters 1000, voltando a pelo menos o mínimo que ele fazia na temporada passada, e agora deve enfrentar provavelmente o Arthur Fils, né? O Fils ainda tem que vencer o jogo dele, mas a questão é, ele terá um jogo difícil pela frente, e esses dois jogos que ele teve é para tentar construir a confiança dele para um jogo que agora, né? Tipo, chegar às oitavas de final, teoricamente você tem que esperar alguém do top 16, né? Porque você vai ter os 16 primeiros cabeças de chave em tese avançando até lá, e aí o torneio afunila muito, vai estar bem difícil. Mas a questão que a gente coloca é a partir desse momento que eu não acho que eliminações são tão chocantes, porque você está enfrentando um nível mais alto de tenista, que provavelmente tem um teto de produção extremamente elevado, então não é o tipo de coisa que falar, Deminar perde pro Fields, vai ser um choque? Não. Da mesma maneira, o inverso também não me choca. Tipo, o Deminar tem tênis para ganhar do Arthur Fields. Agora começa a chegar aquela parte do torneio que a maioria dos jogadores tem tênis para ganhar um do outro. Pelo menos se for seguir ao pé da letra, né? Os tenistas que vão avançando entre os melhores, não é bem assim. A gente já teve cabeças de chave eliminados. Mas assim, o problema do Alex de Minaur nunca foi ganhar dos caras que não estão entre os primeiros colocados do ranking. Isso ele sempre fez e com excelência. Esse ano ele não tá fazendo tão bem. Mas assim, se a gente olha pro ano passado, o cara literalmente estava com aproveitamento acima de 80% contra tenistas fora do top 20. Não é nem top 30, é top 20. Quer dizer que os tenistas 21, 22, 23 do mundo para trás, ele estava ganhando mais de 80% dos jogos, que era uma porcentagem que só outros, vou colocar o Djokovic no meio então, mas 4 tenistas estavam fazendo: Djokovic, Sinner, Zverev e Alcaraz. Então assim, o cara tava no top 5 de aproveitamento de tenistas fora do top 20. O problema é quando a régua sobe. E para mim, assim, o Alex de Minaur, ele domina muito bem o que ele se propõe a fazer. Ele se defende bem, ele contra-ataca bem, ele sabe jogar com inteligência. A gente vê que ele tá tentando ser agressivo, a gente vê que ele tá tentando acelerar mais os golpes e tem soltado alguns forehands muito rápidos, mas o problema é fazer isso com frequência. Não é, tipo, uma bola que sobra e ele tem a convicção de acelerar, ele já tá conseguindo fazer isso melhor que antes. Ele não fazia tanto isso antes, ok, isso é uma melhora. Mas assim, o saque dele, por exemplo, é algo que ele tem que melhorar. Tem que ser pelo menos vulnerável. Tipo, a questão é, não acho que vai conseguir transformar isso numa grande arma e ele vai virar um dos melhores sacadores. Mas o objetivo é fazer desse saque seguro, não ser ele a ferramenta tão explorada pelos adversários. E, obviamente, ele tem que fazer o que fez ali. Tipo, quando tiver a chance para definir, ele tem que ser letal. Hoje, ele fez isso muito melhor do que ele tá fazendo durante boa parte da temporada. E eu tiro o chapéu para isso. Ele teve chances para acelerar o jogo e acelerou. É assim, foram vários dos forehands mais rápidos que eu vi o De Minaur bater. E assim, ele dá o jeito dele, você vê que ele sabe dessa necessidade. Ele não é um cara inconsciente dos problemas do jogo dele, como o Tsitsipas era, ou ainda é, nunca se sabe. Mas você vê ali que ele vai
pisa dentro da quadra e tenta jogar o peso do corpo em cima da bola. Ele é muito inteligente. A questão é superar as limitações técnicas, seja pelos treinos, por alguns ajustes, ou talvez pela inteligência tática, é o grande desafio que ele tem para conseguir dar os passos maiores no tênis. Então, assim, é bom ver ele voltando a jogar um pouco melhor, mais confiante. Esse é um torneio que ano passado, por exemplo, ele deu azar no chaveamento, pegou um Opelka num dia inspirado, mas foi o único Masters 1000 que ele não tinha ido até as oitavas. Esse ano foram vários. Então, assim, vamos ver se ele consegue ir além nesse torneio, vamos ver o jogo que ele faz contra o Arthur Fils, mas é um pouco satisfatório ver o Alex de Minaur conseguindo... Toda hora eu fico trocando a pronúncia do nome dele, peço perdão, eu nunca achei foneticamente a pronúncia correta, mas o de Minaur, ele consegue hoje uma atuação que tem uma oscilação negativa, você pode colocar enquanto na paralisação contra dele, eu vou dividir aqui, pode ter sido a paralisação e pode ter sido ele também, que já viram fazendo isso antes, mas não, eu acho que os bons momentos são muito bons, mas acho que desde o torneio passado, já mostrou que, assim, ele tem aquele tênis, assim, que pode pelo menos levar o estágio que o classifique para o ATP Finals. Eu não duvido disso. Então, vamos ver o que o australiano faz, mas um torneio que pelo menos, assim, a gente vê um nível um pouco mais alto e ele tentando buscar a confiança de volta, tem que controlar as emoções, ele tem ficado muito frustrado às vezes, mas é uma boa vitória contra um tenista que está ali despretensiosamente tentando ganhar seus pontos da maneira que fez em Wimbledon, e é uma tarefa difícil, né, que ele vai ter que somar pontos antes de ter que defender uma semifinal de Grand Slam, que eu acho muito difícil de repetir o feito que fez. Pode ser que aconteça, mas é difícil. Então, gente, por esse vídeo é isso, nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, até o próximo vídeo.